sou o Blitai e hoje é dia da gente falar sobre Sacramento. Galera, já tem bastante vídeo aqui no canal de Sacramento, já falamos sobre como fazer ficha, combate, como funciona a mecânica, sobre como funciona o acampamento, né, a base ali e o bando da galera do Sacramento, e hoje nós vamos falar sobre os duelos por aqui, tá? Então dá uma olhada aí na playlist na descrição, muito interessante. E se você ainda não tem o seu livro de Sacramento RPG, você pode adquirir lá no site da editora Jambô utilizando o nosso cupom de desconto SCARAB, tá? Muito importante aí, ajuda o canal e ainda você ganha um descontinho com isso. Maravilha? Beleza? Dá o like, comenta aí se você quer mais conteúdo de Sacramento RPG e clica no botão Seja Membro. Por apenas R$3 por mês você tem várias vantagens aqui no canal, conteúdo exclusivo, grupo pro WhatsApp exclusivo dos membros, vídeos antecipados, bastante coisa. Assina aí, então manda ver, tá? E lá eu vou chamar a galera, também os membros, pra jogar uma one shot aqui de Sacramento. Eu quero muito fazer uma, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então é o seguinte, como que funcionam os duelos, tá? A gente tem aqui, né, uma capa dupla falando sobre os duelos em si, e ele fala pra gente que o duelo ele é um momento de clímax, tá? É um momento, você não deve usar o duelo de qualquer jeito. Você tem que usar o duelo como um clímax da sua campanha ali, quando eles vão enfrentar o principal vilão, ou quando vai ter um embate entre dois jogadores, por exemplo, o duelo é uma boa opção. E o duelo é muito legal aqui porque ele funciona na maneira de apostas e cartas, então isso é muito maneiro. Jogar online pode ser um certo desafio nesse sentido do duelo, mas existem modos ali de você adaptar a parada, tá? Como que funciona o duelo? Então é o seguinte, ele vai ser o que eles chamam aqui de poker fechado, é meio que um jogo de poker que acontece apostando a vida dos combatentes ali, o que é bem legal, e você pode adaptar ele também de outras formas por aí. Como que funciona o poker fechado, tá? Eu não sou um especialista em cartas, mas depois eu vou comentar sobre isso com vocês. E aí, basicamente, você vai ter 5 cartas, né? As apostas vão ser feitas, você vai falar quanto de aposta você vai querer fazer da sua vida, e aí você vai ter 5 cartas distribuídas. Uma pessoa de fora baralha ali as cartas, né, no caso o juiz e tal, e ele distribui 5 cartas para cada um. E aí em seguida ele coloca na mesa 5 cartas viradas para cima. Então ele distribuiu 15 cartas, 5 para um, 5 para outro, e 5 ele coloca virada ali em cima da mesa, mostra para todo mundo. E aí começa a primeira rodada. As apostas são feitas e as pessoas podem ali escolher, né? Você descartar algumas cartas e substituir, ou manter aquelas cartas que foram distribuídas para você, ficando com a sequência ali da mesa ou trocando uma carta com a outra. Qual que é a grande ideia da parada? Você vai utilizar as cartas que você tem na sua mão e também as cartas que estão lá na mesa para tentar fazer combinações. Tá? A brincadeira é meio que essa. Então, primeiro começa um, depois o outro. Então, quando as cartas estão na mesa, primeiro vou simplificar para vocês em partes. O juiz pega, embaralhou, distribuiu as cartas, colocou 5 cartas ali sobre a mesa. Você vai analisar as cartas que você tem na sua mão e as cartas que estão na mesa e as possibilidades de combinação. Se você acha que você tem uma chance boa ali de fazer combinações com pontuações altas, e a gente já vai ver quais são essas combinações, você vai e aposta. Você fala, putz, daqui acho que tem uma chance boa, então vou apostar 2 de vida, vou apostar 3 de vida. Aí o seu adversário, ele olha as cartas dele e as que estão na mesa. Se ele achar que dá pra fazer boas combinações, ele vai e cobre a aposta. Ou ele aposta mais, ou ele aposta o mesmo tanto. Ou desiste, né? E aí o jogo acontece. Se os dois apostaram, você tem que ir lá mostrar a carta e tentar fazer a melhor sequência que der com essas cartas que tem ali. Se ninguém desistir, né? A parada realmente acontece, as apostas têm que valer e as vidas são tiradas. E ele finaliza falando assim, que quem tem a melhor sequência é aquele que atirou mais rápido e acertou o oponente vencendo o duelo. Então o duelo ele é bem rápido, ele é meio que uma partida, dependendo do tanto que foi apostado, o duelo pode acabar. Se você aposta all win, você aposta toda a sua vida, o duelo pode acabar em uma rodada. E aí vem aqui a tabela de pontos, né, das cartas. Eu falei que eu não sou um especialista em poker, mas eu conheço muito bem essa sequência de pontuação pelo Balatro,
Balatro foi um jogo indie aí que concorreu a melhor jogo do ano em 2024. Eu joguei bastante Balatro no Nintendo Switch, então eu tô bem acostumado com essa pontuação mesmo sem nunca ter jogado poker, né? Olha que loucura. Então você tem aqui a tabelinha em que você pode ver as comparações. E eu vou dar o exemplo aqui do two pair, né? Os dois pares para você fazer a pontuação. Vamos supor que na mesa que o juiz, as cartas que ele colocou lá na mesa, ele tem uma pontuação e você tem cartas do mesmo número na sua mão, em que você consegue fazer pares, né? Você consegue fazer dois pares. Então já é um bom ponto ali, né? Se a gente fosse colocar em números, digamos assim, ele tá no terceira classificatória de pontos, valeria 3 pontos, por exemplo. Então você, já é alguma coisa, né? Melhor que nada. O melhor ponto possível é aquele em que você tem, né, um 10, um valete, uma dama, um rei e um as do mesmo naipe, algo que é muito difícil de acontecer. E aí você consegue lá fazer. O que eu mais conseguia fazer era o sequência, que é você fazer uma sequência de números, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, ou né, qualquer sequência de números possíveis. Esse aqui é legal e dá bastante ponto. Então é basicamente isso que funciona. Aí, a fase das apostas, ele explica o que eu falei pra vocês. Você tem que apostar no mínimo 1 de vida ou mais. E você sempre tem que igualar isso à aposta. Então, imagina que o seu adversário ele apostou 3 de vida. Ou você aposta 3 de vida ou mais. Se você não apostar nada, você perde o duelo, tá? Então, ou você entrou na briga, você tem que cumprir ali, senão amarelou. Ou você pode apostar tudo, né? Ou dar all-in, tudo ou nada. Então, pum, apostou tudo na minha vida. Outra coisa que ele fala aqui é que um duelo entre dois personagens, vocês podem apostar pontos de atributo. E aí o vencedor leva os pontos de atributo e distribui na sua ficha. Olha isso que legal, né? Muito maneiro isso daí. E aí, ou você cobre ali o tanto de pontos de atributo, ou você desiste. Ou você perde, né? O desistir, né? Como funciona? Então vamos supor lá que você pegou as cartas, na hora da aposta você viu que, putz, com uma mão ruim, e você fala, pô, eu quero desistir. Então, quando você quiser desistir, você vai tomar o dano. O que o cara apostou ali, ele fala assim, ó, que você vai perder quase todos os seus círculos de vida, vai ficar com apenas um, independentemente da aposta, vai ficar apenas um círculo de vida, e você fica inconsciente. E aí você vai ter perdido sua honra e dignidade. Você vai ser uma chacota ali durante um tempo. E ele fala que todos os testes de violência, que são os testes que a gente usa para acertar os ataques contra o cara que ganhou o duelo, você vai ter uma penalidade ali de -1 até recuperar a sua honra. Então, a desistência ainda é o melhor caminho, mas a penalidade dela é muito forte, por isso que duelos não podem ser feitos direto, né? Tem uma grande penalidade aí. E aí o duelista ele pode, inclusive, te matar ou te poupar, né? E aí, se você é poupado, você consegue sair do caminho ali livremente, mas o -1 da penalidade da violência, ela continua porque você perdeu sua honra mesmo assim, tá? Então é bem legal. Ele fala que o vencedor ele não sofre dano, o vencedor não sofre nada, e o perdedor tem que riscar ali os seus círculos de vida apostado ou os atributos, né? E aí o perdedor tem que tirar os atributos da sua ficha, passar eles pro vencedor e o vencedor redistribui esses pontos ali na sua ficha, o que é muito legal, eu achei isso massa demais. Se o perdedor zerar todos os seus círculos de vida, você faz ali o teste de morte. Você pode, de fato, morrer no duelo, né? Afinal de contas, ele é feito meio que pra isso. Se continuar vivo, você tem que admitir a derrota e esperar uma nova chance aí de conseguir fazer melhor. E duelos, portanto, são bem arriscados. Eu gostei, é uma maneira diferente, eu quero ver na prática, né, como que funciona ali, pra ver se realmente é fácil de pegar ou não. Lendo assim parece relativamente fácil, desde que você tenha aqui a tabelinha, né, de pontos aqui para comparar facilmente. Depois ele tem a questão da presença, que são alguns bônus, né, um jeito de você incrementar ainda mais os duelos, mas é algo completamente opcional, tá? Então ele fala assim, ó, ela é algo feito para você ativar quando 3 cartas do mesmo naipe aparecem na sequência ali na mesa. Sabe aquelas cartas que o juiz distribui? Então, se você tem ali 3 cartas que são do mesmo naipe, numa sequência, você consegue ativar esses bônus aqui, né? Algo do tipo. E aí elas vão dar algumas penalidades para os duelistas, seja perdendo ou vencendo. Então, é bem legal. Vamos dar um exemplo aqui para vocês verem. Se, vamos supor, as cartas ali são de copas, né? Eu não lembro qual que é o copas, cara. Eu sei que esse aqui é ouro, vamos de ouro, vai.
Vamos supor que você tira ali na mesa do juiz, né, 3 ouros, fala, pô, vamos valer a presença aqui? Tá valendo a presença. A aparência do ouro é a fiandeira, que ela representa o passado. O vencedor, ele fala assim que ele não vai ser mais o mesmo e ele vai trocar os pontos de 2 antecedentes do adversário, exceto de violência. Então, ele permite que o vencedor ele mexa na ficha do perdedor. Olha que loucura, né? E o perdedor, ele tem um impacto ali muito grande que ele pode trocar 2 pontos dos seus antecedentes também. Então, mexe com muita coisa ali. O que eu mais gostei aqui é o do açougueiro, né? Porque se você ganha aqui, né? No teste de morte, apenas o 6 mantém o perdedor vivo, ao invés de 1, né? Senão no teste de morte é 1 ou 6. Aqui no caso, se tira um açougueiro, é só o 6, né? Muito louco isso, é bem legal para apimentar um pouco mais ali os duelos. Tá? Basicamente é isso. Comenta aí o que você achou. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau. Valeu.